Olá, Brasil! Eu sou Ben Parry Davis, autor do livro Inglês em 50 Aulas. Sou da Inglaterra, mas moro no Brasil há quase 20 anos. Sou professor há 30 anos, orientador de professores de inglês e autor de 9 livros sobre a língua inglesa. Nos 5 vídeos a seguir, vou apresentar dicas e truques de memorização para você conquistar as áreas de mais dificuldade relacionadas a cada tópico do livro. Baseado na minha ampla experiência com alunos e professores brasileiros, selecionei os erros mais frequentes que impedem a comunicação ou fluência, que abrange tópicos de vocabulário, pronúncia, compreensão e gramática. Os vídeos podem fazer parte dos seus estudos com o livro, ou de forma independente, selecionando as áreas do idioma que você mais precisa aperfeiçoar. Aula 1. O verbo to be. Primeiro, para fazer uma pergunta com o nome de uma pessoa ou um lugar, a regra de trocar a posição ainda vale. Por exemplo, Bradley Cooper is American. Is Bradley Cooper American? Brazilian people are friendly. Are Brazilian people friendly? Rio de Janeiro is expensive. Is Rio de Janeiro expensive? Outro erro comum é a tradução errada de certas frases que em inglês empregam o verbo to be. I'm hungry, não I have hungry. Are you thirsty? Você está com sede? She's embarrassed. E principalmente com idades. Tenho 34 anos, claro. I'm 34, não I have 34. Ou a forma completa, I'm 34 years old. He's 12. She's 73. They are the same age. E não esqueça que existem 2 formas negativas para quase todas as pessoas. Para a primeira, basta adicionar not depois do verbo. I'm not. You're not. He's not. They are not, etc. Enquanto a segunda é formada com a contração do not. You aren't. He isn't. They aren't, etc. Então, she's not married ou she isn't married. We're not worried ou we aren't worried. Aula 2. O presente. A maioria dos erros mais frequentes acontece na hora de falar da terceira pessoa. He, she ou it. Primeiro, pode esquecer do S no final do verbo, como he lives, she works ou it takes. Para ajudar, precisamos do Super S. He lives in São Paulo. She works in a bank. It takes 15 minutes. E lembre-se que perguntas com a terceira pessoa são feitas com does e não do, e sem o S no verbo. Does she like football? Does your dad speak English? Does the hotel have a gym? Outra vez que muitas pessoas esquecem do Super S é quando se fala de gostos gerais, como eu adoro cachorro, em geral. Ela odeia aranha, ou não gosto muito de criança, o que em inglês seria no plural. I love dogs.
She hates spiders. I don't like children very much. Aula 3. Have e have got. Mais erros causados pela tradução ao pé da letra de expressões do dia a dia. Primeiro, comer e beber algo. Em inglês é mais comum usar o verbo have e não eat ou drink, como I'll have a Coke. I'm driving. They had pizza and ice cream. We have lunch at 12:30. Do mesmo jeito, fazer um evento, organizar, planejar, muitas vezes é traduzido como have. Have a party, não make a party. Have a barbecue, não do a barbecue. Have a meeting. Have a conference. O verbo have got apresenta dificuldades na hora de fazer frases negativas ou perguntas. Lembra-se que este verbo, como o verbo to be, é uma exceção e não usa do, does, don't e doesn't. Haven't got, não don't have got. I haven't got a girlfriend. Have you got a pen? Não, do you have got? Has Tony got a sister? He hasn't got any money. Aula 4. O alfabeto e definições. Para evitar erros com as letras, aproveite dos seguintes truques de memorização. Email, easy. iPod, iPad, iPhone. NBA. USA. You. I love you. I like you too. You too? DJ. Jay-Z. Okay. Q. Thank you. R. X-Men. Y dos mineiros.
na hora de pedir definições, tome cuidado em não falar how do you call. O correto é what do you call? What do you call this? It's a pen. E how do you write? Não. How do you spell? How do you spell your last name? E se quiser saber o significado de uma palavra, a pergunta mais usada é what does mean? What does actually mean? It means na verdade. Aula 5. Números. Alguns números têm uma pronúncia mais difícil. Two, não chu. Two. Three, não tri. Three. Morde a ponta da língua e faz a vibração. Three. 13. 33. E para todos os números que terminam em teen, tome cuidado em falar com a ênfase nesta parte. 15. 17. 19. As dezenas, por outro lado, têm a ênfase no começo. 50. 70. 90. Uma dica para ajudar na pronúncia dos números ordinais, quarto, sétimo, décimo, etc., é dividir em duas partes, o número mais o TH. 4, 7, 10. Depois, junta as duas partes. 4th, 7th, 10th. Apenas 5 números são diferentes. First, second, third, fifth e 12th. E uma dificuldade que muitas pessoas têm com as horas em inglês é o uso da palavra quarter ou quarter, com o sentido de 15 minutos. Bem como você tem a opção de dizer 10:30 ou 10:30, 10:30, também tem a opção de dizer 6:15 ou 6:15. 12:15 ou 12:15. Ou em vez de 3:45, pode dizer 3:45. 7:45 ou 7:45. Aula 6. Gostos. Um erro que já ouvi dezenas de vezes é a tradução de frases com gostar muito. Gosto muito do Marcelo. Ela não gosta muito de gato. Ele gosta muito de dormir. Em inglês, o muito, very much, vem no final. I like Marcelo very much, but he doesn't like me very much. She doesn't like cats very much. Se tiver outro verbo, fica na forma ing. He likes sleeping very much. They don't like studying very much. Outra expressão difícil é quite like, pois não existe uma tradução direta em português. Significa gostar um pouco, mas não muito. I quite like sushi. Quite like sushi. Ou seja, ela gosta de sushi, mas tem comidas que gosta mais. He quite likes being a taxi driver. E para terminar, decore a expressão interested in, interessado em, através dessas frases exageradas. Indians are interested in Instagram.
We're interested in interviewing him on the internet. Aula 7. Artigos e plurais. Primeiro, existe uma confusão comum entre one, o número e o an, a tradução de ou uma com um substantivo. Um carro, por exemplo, é a car, não one car. Uma maçã é an apple e não one apple. A pizza, uma pizza. Apenas quando você precisa dizer que há apenas um de algo, use-se o número one. 4 people, only 1 pizza. It's war. Para falar de substantivos gerais ou abstratos, como o amor, a paz, a vida, não precisa incluir a palavra the em inglês. Peace and love is the secret of life, man. E na área de plurais, a maior dificuldade é a pronúncia dos irregulares. Women, swimming with women. Men, 10 men. Ben and 10 men. People, people. There are 6 people. Aula 8. Frequência. Primeiro, a ordem das palavras. Eu vou às vezes para Boston. I go sometimes to Boston? Não. A frequência vem antes do verbo. I sometimes go to Boston. I always stay at my uncle's place. Não, I stay always. A única exceção é o verbo to be, como sempre. I am always late. She is never satisfied. Cuidado com a pronúncia de algumas palavras de frequência. Usually, usually. Rarely, faz um bico. Rarely, não rarely, rarely. Once, once, e não one time. Twice, twice is nice, não 2 times. A propósito, uma vez por dia, 2 vezes por semana, a palavra correta é a. Once a day, não once for day. Twice a week, 3 times a year. E sempre tem um pouco de confusão com as expressões all day, o dia todo, e every day, todo dia. Então, lembre-se que se você come a margarina all day, o dia todo, vai passar mal. If you eat all day, you get sick. Melhor comer every day. Aula 9. A família. Para começar, um falso cognato bem comum. Parents é bem parecido com parentes, mas na verdade, actually, significa pais. My parents live in London. Parentes, por outro lado, é relatives, que pode lembrar porque são relacionados a você. Por isso eu achei tão estranho quando o meu aluno disse I have parents all over Brazil. I have parents all over Brazil. Ou seja, ela tem pais em todo o Brasil. Agora você sabe que o correto é I have relatives all over Brazil. Segundo, cuidado com a palavra children, pois tem 2 sentidos, filhos ou crianças.
Do you have any children? There are 80 children in the school. Outra opção mais informal é kids, também com os dois significados. My kids are sometimes naughty. This pool is just for kids. E mais dicas de pronúncia. Cousin, dozen, a dozen cousins. Aunt é quase igual a aunt. My uncle and aunt aren't coming. E niece, igual a cidade na França, Nice. Take your niece to Nice. Aula 10. O passado. A pronúncia do passado regular é uma das marcas de um sotaque de quem fala português, de falar o ed como uma sílaba a mais. Worked, lived, cooked. Oh, por favor, deixa o ed em casa. Worked, loved, cooked. Mas espera aí, quando a letra antes do ed é um T ou um D, daí o senhor ed pode ficar. Wanted, needed, waited. Quais são os passados irregulares que causam mais erros? Minha seleção seria was, were, met, chose, drank, bought ou bought, no inglês americano, thought, fought, saw, left. Mais uma vez, dá problemas na hora de fazer perguntas. Vamos simplificar em um diagrama. Primeiro, a palavra mágica, did. Depois, a pessoa ou coisa. E daí, o verbo no final. Did you go? Did Marcus come? Did the flight arrive? E a última etapa é adicionar uma pergunta, como onde, por quê, o quando. Where did you go? Why did Marcus come? When did the flight arrive?